Oi, oi, Toy Maníacos! Aqui é a Aline Reis, social media da Toy Mania. E você já me conhece e acompanha as nossas redes. E estou aqui para mais um episódio super, super especial do nosso Toy Play, que é essa forma que a gente traz para vocês vários conteúdos, temas e convidados acerca do contexto de brinquedos, o brincar, mas claro que em realidades diferentes. E eu quero aproveitar já e agradecer também ao nosso patrocinador oficial desse episódio e de vários outros da nossa temporada, que é Bandeirante. Você que conhece aqueles mini veículos, motoquinhas, bikes e uma série de brinquedos onde estimulam brincar lá fora, ou brincar em parque, brincar em quintal, brincar com as crianças. Sabe que você pode contar com o nosso patrocinador, que é Bandeirante. E agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio. Então, solta a vinheta, produção. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! E hoje, nesse episódio especial, vamos falar sobre o brincar para famílias atípicas, essa interação de descoberta e amor. E estou com uma convidada, a doutora Carla Bertin, aqui, maravilhosa. Por favor, se apresente para nós, é uma honra recebê-la no nosso podcast. Obrigada, Aline. É muito bom estar aqui com vocês. Nesse clima tão gostoso, né? A gente chega aqui e é contagiado com esse clima do brincar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carla Bertin, sou advogada, contabilista, sou especialista em intervenção precoce no autismo, em direito à inclusão da pessoa com deficiência. Criei o Autismo Legal, que é o maior projeto das Américas de divulgação dos direitos do autista. Mas meu maior currículo é ser mãe do Gabriel, um pré-adolescente de 13 anos de idade, autista, diagnosticado aos 3 aninhos. Gente, que incrível. Não é uma convidada, assim, excepcional? Então, vamos lá. E eu gostaria que você começasse, né, contando para nós como que você iniciou sendo essa porta-voz e essa pessoa que traz essas informações dos direitos do autista através desse processo que você viveu com o seu filho Gabriel quando veio o diagnóstico. Então, na realidade, a minha história é semelhante à história de milhares de outros pais que não tinham a menor ideia do que era autismo, até o autismo bater literalmente na porta da nossa casa. A gente descobriu o diagnóstico do Gabriel quando ele tinha 3 anos. Nós recebemos o diagnóstico no dia 2 de abril, exatamente o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente nem sabia que autismo tinha dia, quanto mais um dia mundial. E há 10 anos atrás, em 2014, a gente ficou sabendo que o Gabriel estava no espectro autista. A gente não sabia absolutamente nada sobre o autismo. O que eu conhecia de autismo é de criança, de pessoa que se chacoalha num canto de uma sala, que não olha no olho, que não frequenta escola, que não tem amigos, que não é alfabetizado. E não era exatamente isso que o Gabriel apresentava. E a gente teve que parar a nossa vida, estudar um pouquinho sobre o autismo, porque, de fato, a gente saiu do consultório com a certeza de que o Gabriel era autista, que isso duraria para o resto da vida dele, e que a gente não sabia nada, nada. A gente tinha que tomar decisões, a gente tinha que fazer muita coisa na nossa vida. O diagnóstico revolucionou nossa casa, a gente mudou uma série de coisas, a gente descobriu que... A gente parou para pensar o que é realmente importante. Né? Então, o Gabriel, através dessa dificuldade, esse transtorno do neurodesenvolvimento, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele trouxe para a gente algumas verdades que são muito mais importantes do que outras, que a gente acreditava. E foi aí que a gente aprendeu sobre o autismo, eu comecei a exercer direitos do Gabriel. Achei tão incrível isso, que eu comecei a contar para os outros. Sabe quando você descobre alguma coisa boa? Você conta para um, para outro, e depois de um tempo eu estava recebendo gente na minha casa, eu estava indo na escola, quando algum pai de autista tinha recebido o diagnóstico, até que eu tive a ideia de montar o Autismo Legal, que cresceu, assim, é uma grande família. Hoje no Instagram a gente está com quase 320 mil pessoas com a gente, totalmente orgânico, né? Para quem é das mídias, isso é uma informação importante, tudo. E a gente fica muito feliz de estar compartilhando com as pessoas, porque direito é qualidade de vida, entende? É dignidade. E a pessoa autista tem os mesmos direitos, igualdade de condições com as demais pessoas. Por isso, saber sobre os direitos faz toda a diferença. Nossa, olha, só nesse início já me deixou sem palavras, que dirá ao longo de todo esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser
extremamente informativo. E aproveitando, eu gostaria que você compartilhasse para nós sobre quais as terminologias corretas que a gente pode falar de forma respeitosa ao lidar ou se referir a pessoas autistas. Eu amei essa pergunta, porque essa pergunta nos dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. A maioria das pessoas, tentando ser gentil, carinhoso, agradável, normalmente fala aquela criança tem um probleminha, aquela criança é especial. Convenhamos, Aline, todos nós somos especiais, Sim. nem que seja para nossa mãe. Né? Então, uma pessoa com autismo é uma pessoa acima de tudo. Ele é uma pessoa com transtorno do espectro autista, é uma pessoa autista ou uma pessoa com deficiência. Sim. Especial, tem um probleminha. Ele. Às vezes as pessoas usam para o autismo um termo do anjo azul. Muitas pessoas usam isso com carinho, mas não é uma terminologia muito aceita na comunidade, porque traz um pouco essa... capacitista. Exatamente, né? Porque traz essa ideia de que alguém de outro mundo, que está acima de nós, que não tem vontades, que não tem sexualidade e tudo mais, e autistas crescem, né? Eles estudam, eles casam, eles têm filhos, parece que a pessoa autista é uma pessoa que só faz coisas certas, enfim. Então, a gente entende as pessoas que tratam desta forma, é um jeito carinhoso, mas tecnicamente o correto, de acordo com a legislação, é falar pessoa autista, pessoa com deficiência, pessoa no transtorno do espectro autista, sempre a pessoa. Antes de qualquer característica que ela tenha, ela é uma pessoa, assim como qualquer um de nós, né? Então, a pessoa autista, sempre. Nossa, importante. E essa questão de pessoa à frente de qualquer situação, qualquer diferença, pessoa. Isso isso aqui, ó, já valeu? Já valeu muito. A gente pode ir embora, então? Não, porque tem muito mais pra conversar. Tava empolgadíssima que vou falar muita coisa ainda. Mas, assim, eu achei é bacana isso muito bom, porque traz essencialmente de respeito, dignidade a uma pessoa com... E não colocar também numa caixinha... Exatamente. Né? Acho que esse que é o ponto principal. Porque, na realidade, todos nós somos diferentes, né? Sim. Nós somos diferentes em características físicas, a gente é diferente em gostos, a gente é diferente em grau de estudo, nós somos diferentes em situação socioeconômica. Todos nós somos diferentes. Algumas pessoas têm algumas características muito semelhantes que colocam ela dentro ou não de um diagnóstico. Mas todo mundo é diferente. Todos com características, todos com dificuldades e potencialidades. Muitas vezes a gente foca muito nas dificuldades, porque parece que as dificuldades chamam mais atenção. Mas todos nós temos dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Exato. Mas a gente tem potencialidades também. Ou você tem. Né? Então é tão importante a gente valorizar as potencialidades de cada um e trabalhar em cima das dificuldades, para que elas sejam minimizadas. Mas todos temos. Com certeza. E você consegue compartilhar para a gente sobre quais as principais causas do autismo? Mais uma pergunta muito, muito boa. Existe muita desinformação relacionada a isso. Sim. Existem teorias que já foram rechaçadas, enfim, ao longo da história, mas algumas pessoas acreditam que seja por conta de vacina. Outras pessoas ainda acham que a pessoa é autista porque a mãe não se relacionava muito bem com aquela pessoa, então ela se fechou no mundo dela. Hoje em dia, o que a ciência traz agora, né? Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha novas informações, mas hoje o autismo é predominantemente genético. Tem origem genética, tanto de um lado quanto do outro. Então, essa história de colocar culpa em um e no outro é perda de tempo, porque a gente traz carga genética dos dois lados. Sim. E, na realidade, em algumas pessoas o autismo se manifesta, em outros não. Se a gente fizer exames genéticos, muitas vezes a gente identifica genes do autismo em uma pessoa e naquele se manifestou, em outra não se manifestou. Então, muito mais importante do que a gente procurar causas. É legal a gente entender de onde vem. É genético. Sim. E nada do que eu faça, inclusive se a gente fizer um bebê em laboratório, ainda assim não dá para a gente definir essa questão do autismo. Mas mais importante do que saber causa é a gente olhar para frente. São as possibilidades. Com certeza. E, assim, a pessoa, porque são coisas que acho que é interessante a gente pontuar, a gente esclarecer, combater essa desinformação que há hoje em dia, combater esse preconceito que há hoje em dia,
combater até ignorância, não no sentido bronco de ser, mas ignorância de não conhecer sobre, né? Então, assim, a pessoa, ela nasce autista ou isso se desenvolve, tem os graus também de autismo, o que você tem visto e tem entendido e tem estudado ao longo desse tempo todo? Muito legal. Na verdade, como o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é o cérebro aqui que funciona de uma forma diferente. Isso significa que a pessoa já nasce assim. Sim. Mesmo que ela tenha sido diagnosticada na adolescência ou na fase adulta, né? A gente, hoje em dia, tem muitos adultos recebendo diagnóstico. Sim. Mas, se você faz uma avaliação daquela pessoa desde a infância, as características do autismo já estiveram presentes desde sempre. A questão é que, muitas vezes, o diagnóstico vem mais tarde, porque as pessoas não tinham o conhecimento para fazer aquele diagnóstico. Mas a pessoa nasce com o seu cérebro funcionando de uma forma diferente. É um jeito diferente de se comunicar, é um jeito diferente de se relacionar, são interesses diferentes, às vezes coisas que uma pessoa autista acha interessante, os outros acham uma bobeira. Da mesma forma que, às vezes, coisas que a pessoa acha muito bacana, uma pessoa autista não vai achar a menor graça. Verdade. Então, a gente tem um funcionamento diferente do cérebro. Dentro do espectro do autismo, a gente tem níveis de suporte. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente tinha os Aspergers, autismo leve, moderado e severo. Essa nomenclatura a gente deixou de lado e hoje em dia a gente usa o termo de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Nível 1 são os antigos Asperger e as pessoas que precisam de pouca ajuda para ter uma vida mais autônoma. Nível 2, aqueles que precisam de uma ajuda maior para que tenham uma vida mais ou menos autônoma. E as pessoas com nível 3 são as pessoas que precisam de ajuda constante e ainda assim têm pouquíssima autonomia. Certo. O que é bacana a gente entender é que, sim, os níveis do autismo é importante a gente conhecer para que a gente tenha uma ideia de onde aquela pessoa está. Mas é possível andar no espectro. Uma pessoa no nível 3 de suporte, que recebe as intervenções de forma adequada, intensiva e tudo mais, ela pode passar a ser uma pessoa com nível 2 de suporte e até uma pessoa com nível 1 de suporte. Da mesma forma que alguém com nível 1 de suporte, que não está recebendo as terapias adequadas, que não é trabalhado nas suas dificuldades, ela pode ficar menos independente. Ela pode perder a autonomia, precisar de mais ajuda. Por isso que no autismo a gente fala muito a respeito da importância das terapias, das estimulações, das intervenções, com muita intensidade, para que a pessoa possa adquirir habilidades. Não para que ela deixe de ser autista. Porque se o cérebro dela é diferente, o cérebro dela vai continuar diferente pro resto da vida. Isso é algo que não muda. Exato. Mas dentro da característica dela de neurodesenvolvimento, ela tem a maior autonomia e maior independência. Né? Então, por isso que as terapias são tão importantes. São ferramentas para que aquela pessoa possa desenvolver no limite dela. Sempre no limite dela. Nossa, é incrível e extremamente esclarecedor. E assim, você tem feito um trabalho incrível através do Autismo Legal. Eu já pessoalmente acompanho há algum tempo e para mim também é um prazer estar aqui com você. Diferente, né? Diretamente a gente está tendo esse papo. Mas você consegue trazer para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando, quais são os principais direitos do autista, seja na saúde e na educação, que acho que são 2 pilares fundamentais na saúde, porque desmistifica muita coisa, na educação, porque é necessidade básica de qualquer criança para desenvolvimento. Então, quais são os principais direitos nesse sentido? Antes da gente entrar nesses 2, que de fato são os mais procurados, né, e onde, infelizmente, tem acontecido com maior frequência coisas erradas aqui no Brasil, a gente tem outros tantos direitos com relação ao transporte, com relação à vida civil, responsabilidades legais, com relação a impostos, com relação a pessoas de baixa renda, para medicações, uma série de direitos que tem tudo num lugar que no finalzinho a gente conta para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, a gente dá esse presente para todo mundo. Mas a gente recebe muitas demandas, muitas perguntas, muitas dúvidas, não somente de pais, mas de adultos também diagnosticados, com relação à área da educação e da saúde. Campeão de audiência e educação. Não porque as escolas todas sejam ruins, mas porque toda criança está na escola.
e está na escola durante um longo tempo. Então, é ali onde acontecem as coisas que não deveriam muitas vezes acontecer. Lembra que a gente falou, sempre voltando para o cérebro daquela pessoa, que a pessoa é única e ela aprende de uma forma diferente e tudo mais? Sim. Significa que todos têm o direito ao ensino inclusivo. O que significa isso? É colocar o aluno para dentro da escola? Também, mas vai muito mais Muito além além do que colocar do portão para dentro da escola. Significa que cada pessoa tem o direito a ser ensinada de acordo com as suas potencialidades e as suas capacidades. Isso tem sido muito difícil ao longo da história, por alguns motivos. Primeiro, os professores não recebem capacitação para isso. A maioria dos professores não sabem como fazer. Mas muitas escolas optam por fazer de conta que não sabem como resolver, porque quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada e parece que está tudo bem. Infelizmente, Brasil afora, em escolas públicas e privadas, pessoas autistas têm sido rejeitadas com relação ao seu direito ao ensino, ao aprender. Pensa o seguinte, eu estou aqui te ensinando algumas coisas, Sim, ok? com certeza. Se eu ensino e você não aprende, será que o problema está com você? Ou eu estou te ensinando de um jeito que você não consegue aprender? Se eu te explicar a mesma coisa de uma outra forma, pode ser que você aprenda. Pode ser que eu esteja querendo te ensinar uma coisa que você ainda não é capaz de aprender. E eu gosto muito de usar o exemplo da matemática, porque a matemática é uma coisa que a maioria das pessoas entende com maior facilidade. Vamos imaginar que eu seja uma professora de matemática. Eu estou ensinando para a minha turma equação de segundo grau. Mas você, Aline, ainda não é capaz de fazer equação de segundo grau. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar um pouquinho até eu encontrar a Aline. A Aline já sabe fazer multiplicação e divisão. Então, enquanto eu estou ensinando para o restante da turma equação de segundo grau, para você eu vou ensinar divisão e multiplicação. Mas talvez, Aline, você não saiba ainda fazer isso também. Então, eu preciso diminuir, Voltar mais um pouco. até eu chegar, por exemplo, na adição e subtração. Sim. E se você já está sabendo ou está aprendendo, é isso que eu vou te ensinar, enquanto o resto da turma está aprendendo a equação de segundo grau. Ah, e a Aline ainda não sabe isso. Então, vamos descer mais. Talvez a gente ainda precise ensinar para a Aline os números, que isso é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que dois objetos. Entende? Isso é educação inclusiva, de acordo com as capacidades, as potencialidades e as dificuldades de cada um. Esse tem sido o maior problema das pessoas autistas ao longo da vida acadêmica. Acharem que porque eles estão na escola e porque eles não têm cara de nada, eles são obrigados a aprender a mesma coisa que os outros. Diferente, por exemplo, se eu estou com uma pessoa que é uma pessoa com trissomia 21, síndrome de Down. Você olha no rostinho dela e tem características que identificam. Se eu estou com uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela está falando com as mãos Tá com e todo mundo percebe. implante coclear Uma pessoa também. que tenha deficiência física nos membros inferiores, ela vai estar numa cadeira de rodas, ela vai usar a muleta, ou ela pode, uma pessoa com deficiência visual, estar usando guia e tudo. É muito fácil da gente visualizar que aquela pessoa é diferente. O autista não tem nada que identifique. E por isso que muitas vezes eles ainda sofrem uma coisa que a lei traz como barreiras atitudinais, que é o comportamento das pessoas, as pessoas quererem, imaginarem, exigirem que eles se comportem de forma igual aos outros. Eu não estou dizendo que eles não podem, alguns conseguem, mas muitos não conseguem. E a gente não pode exigir alguma coisa. Não pode impor isso uma vez que ele vê e age de uma forma completamente diferente que os demais. Exatamente. E por isso que a gente parte para o outro, que é com relação à saúde. A pessoa autista tem o direito a receber as terapias que foram prescritas. Muitas vezes crianças que têm um atraso de desenvolvimento, precisam de fono 2 vezes por semana, vai na psicóloga uma vez por semana. Pessoas autistas muitas vezes precisam de 10, 15, 20, 30, às vezes 40 horas de terapia por semana. E se é aquilo que aquela pessoa precisa para que ela possa se desenvolver no seu máximo, é aquilo que ela tem o direito. E muitas vezes a gente vive brigando com o plano de saúde, com o SUS, né? Para que a pessoa tenha o direito a se desenvolver como qualquer outra pessoa. Sim. Nossa, e isso é tão
fundamental nessa questão que você tem falado para poder estimular essa potencialidade, olhar essa individualidade, né, e conseguir ter esse avanço. E, assim, em meio a tudo isso que você está falando, tem alguma situação, assim, marcante? Você já vivenciou com o seu filho que te fez ser essa porta-voz ou que te traz toda essa bagagem? Tem algo, assim, que marcou muito essa trajetória em função com o Gabriel? Vamos ver se eu consigo contar sem me emocionar, tá bom? Acho que foi o grande momento de virada de chave na nossa cabeça da real situação do Gabriel. Ele, como eu falei, ele recebeu o diagnóstico há 10 anos atrás, no dia 2 de abril. Tinha uns 2 meses que ele tinha diagnóstico, estava em época do Copa do Mundo, 2014. E aqui em São Paulo a gente tem, né? A gente está em São Paulo, a gente tem o hábito de fazer churrasco na laje, né? É uma delícia fazer churrasco na casa de amigo. Né? É, tradição aqui em São Paulo. E cada um leva uma coisinha e a gente ficou responsável por levar os pães. Tem uma padaria muito boa perto de casa. Então eu fui com o Gabriel para pegar o pãozinho nessa padaria. Sabe quando tá para sair o pãozinho, que faz aquela filinha assim na porta da padaria? Lá tava eu com o Gabriel, nós éramos os terceiros da fila. E tava ali com o Gabriel tentava fugir, eu puxava ele de volta, ele tinha 3 aninhos só. E eu puxava ele de volta, aí ele daqui a pouco tentava mexer em mais uma coisa, eu tentava distrair, e ele tava tentando fugir, eu pegava ele no colo, ele ficava se esticando, sabe criança quando quer descer do colo? Ele fica se esticando, e eu segurava ele, até que eu dei o celular, né? Eu falo que o celular é como um colete salva-vidas. Em caso de emergência, use, porque isso pode resolver a sua vida. Dei o celular para ele ali para dar uma distraída, mas ele já estava cansado. E ele nem com o celular acalmava. Aí, nessa hora, em meio dessa confusão toda, essa briga minha com o Gabriel, a moça, que era a primeira da fila, olhou para o rapaz, que era o segundo, e ela disse: a Super Nanny aqui ia fazer muito sucesso. Nossa. A gente estava no auge da Super Nanny. Para quem não conhece, a Super Nanny era aquela babá que ensinava as mães como educarem os seus filhos. Aline, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, tão triste. Eu já contei tantas vezes essa história e ainda dá nó na minha garganta só de lembrar isso. Porque eu não estava nem aí se as pessoas já achavam que eu era uma mãe, que não sabia dar limite, que não sabia educar meu filho, mas não era justo com ele. Eu peguei o Gabriel no colo e eu estava saindo dali. Quando eu levantei, eu peguei o que eu tinha de forças em mim. Eu levantei a cabeça e eu falei para aquela moça: meu filho não é sem educação. Meu filho é autista e ele ainda não aprendeu a esperar. Quando essas coisas acontecem, a maioria das pessoas ficam com vergonha. E, assim, em questão de segundos, apareceu um saco imenso de pão no meu colo. Eu paguei o pão, fui pro carro, coloquei o Gabriel na cadeirinha, eu sentei no volante, eu ligava pro meu marido, eu chorava. Falava para ele: o Gabriel não é sem educação, o Gabriel só não sabe esperar. Nosso filho não é sem educação. Ele ainda não aprendeu a esperar. E a gente vai ensinar ele a aprender a esperar. Naquele dia, eu entendi que a sociedade, independente dele ser autista ou não, vai julgá-lo. Que eu precisava fazer meu papel de mãe para proporcionar as melhores condições para que o Gabriel se desenvolvesse no limite dele. Mas que eu precisava, de alguma forma, falar para as pessoas o que era o autismo. Porque as pessoas nem sabem o que é autismo. E se o Gabriel não tivesse recebido o diagnóstico, talvez eu fosse mais uma pessoa nesse mar de pessoas ignorantes que não conhecem o autismo. Sim. Então é muito, muito importante. Eu falo que mais importante do que falar sobre os direitos do autista é falar sobre o autismo. Sim. Eu te conheci hoje pessoalmente. Ontem, se você passasse por mim, muito provavelmente você seria uma ilustre desconhecida. Eu não ia saber quem era a Aline, mas hoje eu te conheci. E amanhã, quando você passar por mim, nem que seja de longe, eu vou te reconhecer. Sim. Por isso é tão importante e é essencial a gente ter a oportunidade de falar sobre o autismo. Eu agradeço vocês, né, e a empresa de estar abrindo as portas. Porque muitas vezes nós falamos sobre autismo dentro da nossa comunidade, no nosso mundo do autismo, que não é tão pequeno assim, né? Hoje em dia a prevalência de autismo já está, de acordo com o CDC, que é o maior centro de estudo sobre saúde do mundo, já está de 1 para 36 pessoas.
A cada 36 pessoas, o estudo feito com dados do ano anterior ainda, a cada 36 crianças na idade de 8 anos, uma delas é autista. Então, não é tão pouca gente assim. Não é tão longe da nossa realidade quanto pensamos. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém, tem alguém na família, Sim. professores têm pelo menos um aluno autista na classe, a gente tem alguém na vizinhança, o autismo está ficando cada vez mais próximo da gente. Não que seja uma epidemia, mas que hoje em dia a área médica, a sociedade está conhecendo mais características e estão tendo oportunidade de diagnosticar. E a grande vantagem do diagnóstico precoce é isso, proporcionar condições, dar ferramentas, fazer terapias, para que aquela pessoa possa ser a sua melhor versão. Sempre a sua melhor versão. Mas foi ali que a gente descobriu que não dava. Não dava para a gente não fazer nada com o restante do mundo. As pessoas precisavam entender sobre autismo. E a gente precisava trabalhar com o Gabriel. Eu não podia deixar a vida dele na mão só dos terapeutas. Porque terapia, só terapeuta pode fazer. Mas nós, pais, podemos fazer muito pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Inclusive pelo desenvolvimento dos nossos filhos autistas. Ou com qualquer outro transtorno de desenvolvimento, enfim. E ali a gente teve que parar, aprender e estudar muito para que a gente pudesse ajudar o Gabriel. Puxa vida, e foi muito tempo de fato de dedicação, mas que valeu a pena cada minuto. E eu faria, hoje em dia, com o conhecimento que eu adquiri, eu faria ainda mais do que eu fiz por ele. Mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance, de acordo com as nossas possibilidades, para ajudar no desenvolvimento dele. Nossa, olha, realmente é pra gente refletir, pra gente ser muito mais empático, pra gente se instigar também a querer saber sobre pessoas diferentes, realidades diferentes, porque o mundo não é exclusivo meu, a realidade que eu vivo não é exclusiva minha, e há sempre algo a ser feito. E, assim, gostaria que você trouxesse um pouco pra gente sobre como, ao longo de todo esse processo de adquirir este conhecimento, de realizar tudo aquilo que você tem realizado e ter acompanhado aí, Gabriel, dos 3 até, né, eu digo esse processo a partir do diagnóstico. Claro que desde quando, né, ele veio ao mundo sendo mãe, né, você tem potencializado ele como o maior protagonista da vida dele, mas ainda assim, como que o brincar para vocês, como família atípica, no dia a dia, é essa ferramenta de desenvolvimento? Como ajudou nos 4, 5, 6, 7? Como que vocês conseguiram romper certas barreiras? Nossa, o brincar é incrível, né? Eu sou suspeitíssima, porque acho que a minha criança nunca vai envelhecer. Eu me divirto muito brincando. Legal. Antes do Gabriel nascer, eu já brincava muito com o Caio, que é meu filho mais velho, tem 10 anos a mais que o Gabriel. E o brincar ensina muito. Eu aprendi brincando quando eu era criança. Por que não ensinar brincando para os nossos filhos? Então, o brincar é essencial. E aí, quando a gente parte para a ciência comprova que as crianças aprendem brincando. Quando a gente está fazendo alguma coisa prazerosa, as nossas conexões aqui no cérebro, as sinapses são muito mais fortes. Lembra na escola, Aline, algum professor que você gostava? Você não ia melhor normalmente na matéria? Não era prazeroso você estudar aquilo? Da mesma forma, quando você lembra de um professor que era muito chato, briguento, enfim, te causava aversão. É assim o ensino. Para que eu vou ensinar de um jeito mecânico e chato se eu posso ensinar de uma forma divertida, onde as conexões são muito mais robustas e o aprendizado é muito melhor? Com o Gabriel, a gente entendeu a parte científica por trás do brincar. Com o Caio, a gente sempre brincou muito, mas de uma forma quase intuitiva, porque os pais brincam com os filhos. Com o Gabriel, como ele não aprendia igual todas as outras crianças, ele precisava de uma ajuda muito maior do que das outras crianças, a gente aprendeu o que tem por trás do brincar. Toda a ciência, tudo que envolve, que o brincar é muito mais do que divertir. O brincar é ensinar.
Sempre. Quando a gente entende isso, a gente começa a brincar de formas objetivas. E como estratégia. Exatamente. De acordo com a necessidade de desenvolvimento daquela criança naquele momento que ela está. Isso faz muita diferença, né? Até hoje, eu digo que até hoje, quando eu vejo uma criança, eu não consigo mais brincar pela diversão. Cada brincadeira que eu faço com uma criança, mesmo que eu esteja me divertindo, eu já fico pensando, legal, isso aqui a gente está trabalhando segmento de comando. Isso aqui eu estou trabalhando o rastreio visual. Isso aqui eu estou trabalhando sequência. Isso aqui eu estou trabalhando compartilhar. Isso aqui eu estou trabalhando esperar. Entende? É muito, muito legal quando a gente entende isso. Uau! É uma possibilidade, assim, de crescimento gigante. E olha aí a questão de realmente os pais terem um olhar extremamente atencioso com o brincar. Não só brincar dos filhos, mas o brincar com os filhos, né? Não de ver eles brincar, mas estar ali em conjunto, porque quanta coisa é identificado durante essa troca. A gente estabelece conexões, entende? Quando a gente aprende com alguém que a gente gosta, o aprendizado é mais robusto, as conexões no cérebro são mais fortes. Sim. Toda criança gosta do pai e da mãe. As crianças amam brincar com a gente. Quando o Gabriel era pequenininho, a gente descobriu que através do brincar ele aprendia de forma mais fácil. E isso é tão verdade que as terapias mais modernas que a gente tem hoje em dia trabalham com o brincar. É sempre de uma forma lúdica, né? O que é lúdico? É brincando, é se divertindo, é a criança nem percebendo que ela está trabalhando. Mas quem está ali com ela está trabalhando o tempo todo no desenvolvimento. A gente brincava com o Gabriel de forma assim dirigida e eu ficava com ele de 3 a 4 horas, todos os dias, desde que a gente recebeu o diagnóstico. Porque a gente entendeu que a gente deveria trabalhar com uma intensidade grande com ele. Logo depois do diagnóstico dele, a gente então optou por fazer um quartinho de brincar com ele. Eu moro em apartamento em São Paulo. A não ser que você seja muito rica, os apartamentos são pequenos. Sim. Que não é o meu caso. Meu apartamento era pequeno também. Então a gente optou por se desfazer da sala de jantar e a gente criou um quartinho de brincar. Muito pequenininho. O quartinho de brincar é um pouco mais largo do que essa mesa que a gente está usando aqui. Ali era o lugar onde eu e ele ficávamos durante muitas horas. Às vezes, o Caio, o irmão dele, entrava para brincar com a gente. À noite, quando o papai chegava, entrava no quartinho de brincar. Para o Gabriel era incrível, porque ele tinha um tempo para ficar brincando comigo todos os dias. Que criança não quer brincar com os pais tanto tempo? É que, às vezes, a lida, né, as responsabilidades do dia a dia ocupam tanto a nossa mente que a gente não separa tempo de brincar. Isso devia fazer parte da nossa agenda, do nosso calendário, porque o brincar fortalece conexões emocionais e trabalha no desenvolvimento. E isso não é minha opinião, entende? É a ciência que diz. E para você, o brincar tem um efeito terapêutico? Totalmente. Totalmente, não só para mim. Você pode conversar com qualquer terapeuta. O brincar faz parte das terapias. Mas não o brincar pelo se divertir. O brincar com objetivo. Ele é terapêutico, de fato. E aí, muita gente, de repente, que está assistindo a gente vai falar, mas isso é só para quem tem dinheiro para comprar brinquedos caros. Ok, existem brinquedos que têm objetivos e que têm um custo maior. Mas o brincar com coisas que a gente tem em casa. Às vezes a gente precisa parar e olhar em volta de casa. A gente tem tanta coisa no armário das crianças. A gente tem tanta coisa dentro de uma cozinha. A criança adora brincar com coisa que tem embaixo da pia ali. Você tem tantas oportunidades para brincar e muitas vezes nós estamos tão ocupados. Eu não estou dizendo que pai e mãe não queira, mas a nossa vida é uma loucura. Sim. A gente tantas vezes está tão ocupado com a nossa luta do dia a dia que a gente não consegue parar e olhar em volta e perceber as oportunidades que a gente tem. Verdade, e são inúmeras possibilidades, porque ali em utensílios que você tem do dia a dia, você ressignifica, você entra no faz de conta e pega e cria um ambiente. Então, assim, é muito, muito interessante. Então, como que o brincar é inserido mesmo assim no dia a dia de vocês? Bom, hoje em dia o brincar com o Gabriel já está numa outra pegada, né? Faz um pouco mais, porque ele já tem 13 anos, eu não sei brincar de videogame, aí essa parte fica com o papai.
Mas ele gosta muito ainda de jogos, ele gosta muito. Hoje em dia, o brincar dele está muito relacionado a mãe, vem ver esse negócio no YouTube. Olha, vem, vamos montar tal coisa, vamos jogar determinadas coisas. Então, o brincar hoje dele é um brincar de um pré-adolescente. Mas quando ele era menor, e aí é uma coisa que vale a pena a gente lembrar para os pais. Muitas vezes nós, como pais, às vezes até como uma compensação aí da nossa culpa de não ter muito tempo com os filhos, a gente compra muitas coisas. E às vezes a gente coloca à disposição da criança tanto brinquedo, que a criança se perde. E ela não sabe nem com o que brincar. Então ela pega um negócio, daqui a pouco ela pega outro, e nada contenta. Não estou falando que a gente não deve comprar brinquedos. Tem brinquedos incríveis, mas a gente pode fazer um revezamento de brinquedos. Tira aquela oferta tão grande de brinquedos e guarda um pouco. A cada semana vai trocando, deixa à disposição uma quantidade menor de brinquedos. Aí a criança tem a oportunidade de explorar melhor cada brinquedo. Tem crianças que brincam sozinha, que a gente chama do brincar espontâneo. Tem crianças que não conseguem fazer brincar espontâneo. Sim. E a gente precisa sentar e brincar junto. Exato. Eu fiz muito isso com o Gabriel. Ele tinha muita dificuldade em brincar com outras crianças. Ele não sabia como brincar com outra criança. Então, eu, o Zé, né, o meu marido, o Caio também, a gente ia junto com o Gabriel para brincar. Ia para o parque junto, sentava na areia junto. Ai, é ruim, suja? Suja. Mas o que você prefere? Ficar limpinho ou seu filho não aprender a brincar? Entende? A gente precisa escolher o que é prioridade na nossa vida. Então, a gente levava, às vezes, muito brinquedo, porque as outras crianças se interessavam, na realidade, por nós. Porque a gente era muito legal, porque a gente tinha brinquedos ali e eles vinham brincar com os nossos brinquedos. E a gente inseria o Gabriel na brincadeira. Quantas vezes a gente levava a criança para casa, fazia cineminha, colocava pipoca, enquanto muitos pais estavam dormindo no final de semana à tarde. Mas o que era mais importante para a gente? Dormir num domingo à tarde ou o Gabriel começar a entender que ele pode sim se divertir com amigos, que outras pessoas, outras crianças conseguissem entender o Gabriel e gostar dele do jeito que ele é. A gente precisa também se envolver. Um desenvolvimento infantil neurotípico pode acontecer sem que as pessoas interfiram muito. Mas uma criança com desenvolvimento atípico, que é um desenvolvimento diferente, uma pessoa autista, não vai acontecer isso de uma hora para outra. Precisa de ajuda terapêutica e ajuda dos pais. Existem evidências científicas aos montes dizendo que pessoas autistas que têm um grande desenvolvimento é porque a família está envolvida. Então, não adianta só você ter dinheiro para pagar terapeuta. Não adianta só você levar o seu filho na terapia. A babá, se você tiver babá, tia, avó, os amigos, precisam aprender a brincar com essa criança e colocar ela no dia a dia, para que ela possa aprender com vocês. Porque, sabe, Aline, não sei se já te contaram, mas a gente não vive para sempre. Nós, mães, não vivemos para sempre. É uma responsabilidade que a gente tem. Trabalhar pelo desenvolvimento dos nossos filhos, porque um dia a gente vai faltar. E a gente precisa prepará-los, deixá-los o mais autônomo, independente possível, de acordo com a potencialidade de cada um. Porque o dia que a gente faltar, alguém vai precisar cuidar. Ou o dia que a gente faltar, eles podem se cuidar. Esse é o nosso maior objetivo como pais, não é? Ensinar nossos filhos para que eles possam ter o desenvolvimento e um dia não precisem da gente. Se você não quer que seu filho não precise mais de você, procura uma ajuda, ok? Porque tem alguma coisa de errado com você. O nosso objetivo como pais é trabalhar pelo desenvolvimento dos filhos para que eles possam ser independentes. E quando a gente tem uma criança com desenvolvimento atípico, um desenvolvimento mais letárgico, um desenvolvimento diferente dos outros, a gente precisa trabalhar por isso. Porque na minha casa nunca ninguém bateu na porta perguntando se está tudo bem com o Gabriel. Eu precisei ir atrás das coisas dele, né? E não vai bater na porta de ninguém. Posso garantir isso para vocês. Aí é algo que a gente tem falado também, né? Na questão de... somos uma loja de brinquedos, temos um comprometimento gigante com esses mini seres humanos. E não só eles, né? Tantos outros hoje em dia que a gente vê no mercado, adultos que consomem brinquedos para colecionar e tudo mais. Né, você sabe que, só te cortando, autistas adultos, muitos deles gostam muito de coleções.
Então, tem muitos autistas adultos que têm coleções de brinquedos de agora, de brinquedos de antigamente, não necessariamente para o brincar, mas porque colecionar dá um prazer bacana. Pra admirar, Pra né? admirar, né? Pra decorar a sua casa. É muito, muito grande. E autistas têm essa característica muito presente. Vocês devem ter muito autista aí, consumidor de vocês. Ah, com certeza, né? E até quando entra num ponto do hiperfoco. Então, assim, nossa, são itens específicos, né? O hiperfoco em si. Eu sei que mas vamos trazer. Vamos falar o que é pras hiperfoco, pessoas. né? Isso. Hiperfoco é legal falar, isso é uma característica muito presente nos Sim. autistas. Né? Inclusive faz parte do critério diagnóstico, não o hiperfoco em si, mas movimentos repetitivos ou interesses restritos. Então, todos nós temos alguma coisa que a gente gosta. E a gente gostaria de ficar um bom tempo em cima daquilo, falando sobre aquilo, enfim. Sim. Mas o hiperfoco é alguma coisa além do gostar demais. É uma necessidade. Sim. Eu não consigo parar de estudar aquilo. E a pessoa não fica só em hiperfoco, né? Parece que ela mergulha assim a fundo. Quando não tem mais nada para eu aprender sobre Pokémon, por exemplo, aí eu resolvo estudar sobre Beyblade. Gabriel teve esses Beyblade. Aí eu sei tudo sobre Beyblade. Então, agora eu vou estudar sobre os videogames, as franquias. Aí eu sei cada jogo, de qual franquia que é e tudo mais. Ou estudo tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou sei tudo sobre trens. Ou eu entendo tudo sobre elevador. Tem um amigo do Gabriel que sabe tudo sobre elevador. Gente, é um que pré-adolescente de incrível. 13 anos de idade. Não é um assunto comum em crianças Sim. de 13 anos de idade, mas ele entende tudo. Ele conseguiria discutir sobre elevador com um profissional da área. Esse é o hiperfoco. É alguma coisa que eles fazem muito bem, eles entendem muito e que eles não se cansam de falar. E que ele pode falar por horas sobre aquilo. E muitas vezes os brinquedos fazem parte de hiperfoco. A história dos brinquedos. Sim. Muitos amam a história por trás dos brinquedos. A data que foi Processo de lançado, criação. quem é que fez, quando mudou, por que mudou e tudo mais. Tanto que a gente tem alguns brinquedos que tem itens de colecionador, né? Versão Sim. premium, versão não sei o que e tal. Porque são brinquedos desses que marcaram época e que tem muitos colecionadores. É muito legal. Sim, é muito legal. E o interessante é que sobre determinado assunto não beira ali para superficialidade. Exato. É algo extremamente profundo e sobre o que a gente estava falando um pouco atrás, né? E você falou sobre essa questão, a responsabilidade dos pais de autistas não é exclusivamente de terapeutas profissionais, é da família. Então, também, responsabilidade dos pais não é simplesmente vou comprar um brinquedo, né? Então, falando como loja, a gente entende, claro, que um dos nossos maiores objetivos é vender, mas isso aqui, não substitui o adulto que investiu para comprar. Exatamente. Então, Exatamente. essa que é a grande questão. A gente tem percebido ao longo dos papos, ao longo de vivências e tudo, né? Do percorrer sobre esse mercado de brinquedos que, de fato, não há nada nem ninguém que venha substituir a questão de a criança estar ali brincando dentro de um tempo de qualidade. Exato. A criança está ali brincando com a conexão com outra pessoa. A E criança está ali brincando e tem essa troca, ela revela personalidade, ela revela gosto. Então, é uma ferramenta apenas. Exato. E até o resultado do brincar sozinho é totalmente diferente do brincar acompanhado, do brincar Exato. dirigido. Né? Então, a gente pode usar qualquer exemplo desses brinquedos que tem aqui. Se eu der Isso. essa Pode falar caixa, deles, posso falar desse? Pode, que eles fazem Esse- parte do seu dia a dia. Então, conta pra gente. Tá, esse aqui, na verdade, é uma versão mais moderna. Quando eu tinha com o Gabriel, não era da Disney, mas eu usei muito, muito, muito Lince. Eu podia dar essa caixa pro Gabriel, e esse é um brinquedo que tem em sala de terapia de todo mundo, viu? Tudo que é terapeuta tem alguma versão do Lince, né? Porque tem vários personagens que já fizeram parte e tudo mais. Se eu der essa caixa de brinquedo para uma criança autista brincar, por exemplo, sozinha, ela talvez vá enfileirar as fichinhas.
E ela vai colocar uma do ladinho da outra. A gente pode brincar de muitas formas diferentes. Eu posso, por exemplo, contar as fichinhas. Quantas eu tenho. Agora a gente vai pegar 3 fichinhas. 1, 2, 3. Eu posso brincar de nomear. Aqui tem os personagens que eu não vou saber metade, né? Mas a gente pode, por exemplo, em objetos, eu posso nomear. O que a gente tinha era de objetos, era bem antigo. Então eu posso nomear a bola, a abelha, eu posso nomear o cavalo, o garfo e uma série de objetos. Eu posso fazer o pareamento. Eu pego um cavalinho aqui e eu dou para você. Acha, Aline, o outro cavalinho. E a Aline vai ter que olhar naquele tabuleiro, porque o tabuleiro do Lince é grande. Sim, e as imagens são peças. muito parecidas. Isso trabalha a atenção. Isso trabalha o pareamento, de encontrar um igual ao outro. Eu brinquei muito, muito, muito. E quando você me perguntou de brinquedos, foi um dos primeiros que eu fui procurar, é o Lince, porque o Lince é atemporal, né? Ele Sim. existe já há Empresta, muito por favor. tempo e a gente brincou muito, muito, muito com ele. Ele é um brinquedo, gente, fenomenal. E, assim, ele é um dos mais tradicionais, realmente, que tem. Só que vem com essa pegada, assim, mais moderna, temática de Disney, que todo mundo conhece. E é uma batalha de atenção, de agilidade, rapidez, diferença a cada jogada. Então, esse aqui é um jogo que, gente, a idade aqui indicada é para crianças a partir de 5 anos, tá aqui acima. Só que se eu ficar aqui com A gente Carla, podia brincar durante o tempo. E com a muitas gente- variáveis, exato. né? Esse brinquedo dá a possibilidade da brinca gente ter muito. muitas variáveis. E pode brincar só um com o outro. A gente pode brincar com 3, 4, 5 pessoas. A gente pode brincar de alguém vencer ou simplesmente de Sim. atingir o objetivo sem que alguém perca. É muito legal. Eu brinquei muito, muito, muito mesmo. Exato. Esse jogo também dispensa comentários. Ele é muito, muito, muito legal. Agora, tem um outro aqui que trouxemos, que eu quero entender como que ele faz parte também do dia a dia de vocês. Então, esse aqui, inclusive, eu não sei na casa de quem tá, porque depois de um tempo a gente vai dando, vai passando pra frente. Mas eu tinha exatamente esse. Esse fala sobre as partes do corpo. Muitas vezes é difícil o nomear e o identificar onde está a parte do corpo. Isso aqui, na verdade, não serve só para crianças autistas. É mesmo Sim. o outro, né? Mas a É. gente usou muito e tudo. A questão é que, por exemplo, se eu dou isso aqui para a criança brincar sozinha, ela pode simplesmente brincar de encaixar a peça. E aqui onde encaixa tem cor diferente. Então, se eu entrego e não dirijo essa brincadeira, por exemplo, pode parecer que a criança entendeu a brincadeira porque ela descobriu que essa cor se encaixa com essa, mas ela ainda não relacionou que isso aqui é o nariz e que tem uma seta que vem até aqui no nariz do menino, no meu nariz e no seu nariz. Nossos narizes são diferentes e o do menino também, mas tudo isso se chama nariz. Então, é um aprendizado muito bacana, onde, né, terapeuticamente, a gente fala muito do generalizar o aprendizado. O que é o generalizar o aprendizado? Eu entender que isso é nariz, não somente no papel, não somente nessa figurinha, mas aqui, mas ali, mas com qualquer um que está aqui. Então, isso é muito utilizado também. Tem um monte de sala de terapia. É um jogo muito bacana. Gente, esse brinquedo incrível da brincadeira de criança. E ele vem com 18 peças, estimula a concentração, o raciocínio lógico, a questão de assimilação, conforme você falou, o visual, o tátil também, né? O cognitivo, porque tem que pensar, você só não vai colocar ali, mas tem que ver de forma estratégica. Ó, criança a partir de 4 anos. Pode trabalhar de a idade. leitura, porque tem o Leitura, nome dos exato. órgãos, né? Então, Até a questão de você identificar as formas, porque é um quebra-cabeça que você vai montando aqui do lado, né? Exato. Então, você identificar, esse encaixa nesse, ele encaixa, tem que colocar outra. Então, sim, Você pode trabalhar para que rico serve. demais. Então, aqui tá trazendo ao nariz. Para que serve o nariz, né? É para sentir cheiro, cheiro bom, o cheiro ruim. Para que serve a mão? Para pegar, mas eu também sei se tá quente, se tá frio, né? A gente pode ir além do que a princípio vem no manual do jogo, né, do brinquedo. Exato, as suas funcionalidades podem ser ressignificadas de acordo com a nossa criatividade e de acordo com a necessidade e objetivo que a gente quer trazer naquele brincar. E tem esse aqui que eu estou um pouco curiosa, que eu gostaria, que é o caixa em caixa da estrela.
Essa aqui é a versão Baby. Ele é um jogo muito fofo de bichinhos, estrelinhas, várias formas para encaixar e se divertir. As pecinhas são fáceis de poder pegar, encaixar. As cores são alegres, diferentes. Tudo que chama a atenção de uma criança pequena, porque aqui tem percepção tátil, visual, raciocínio lógico, coordenação motora. É um brinquedo excepcional para você aí, ó, que quer saber como presentear essa criança a partir de 1 ano de idade. Só que eu quero entender, uma vez que seu filho já é um pouco mais velho, foi numa fase específica dele ou não, conta pra gente qual que é o significado desse brinquedo. Então, acho que esse é um brinquedo meio obrigatório. E toda criança já teve em versão maior ou menor. Convenhamos, Sim. essa é uma versão muito legal, que tem muitos encaixes e tudo mais. Muitas crianças tiveram aquela menorzinha, mas que tem o mesmo propósito. Sim. E trabalha muita coisa, as formas, nomeação, as cores, Exato. o que é chamado da relação... né? A força que você pega o brinquedo, a distância que você precisa colocar para encaixar, enfim. Mas eu uso muito esse desenho dessa caixa de encaixe nas palestras quando eu falo a respeito de inclusão. E aí eu vou te dizer por quê. Porque já passou da época onde todo mundo tinha uma forma pré-estabelecida, que a gente precisava encaixar pessoas. Né? Então, essa criança só é um bom aluno se ela aprende português e matemática igual a todo mundo. Essa pessoa só é válida de respeito se ela tiver a aparência que eu acho que deve ter, que ela só tenha o corpo que eu acho que ela deve ter, ou se ela só tem o trabalho que eu acho que deve ser respeitável. Né? Amo essa caixa, mas eu gosto muito de mostrar para todo mundo que a gente já passou dessa fase. Hoje em dia, as pessoas não são obrigadas a estarem dentro de uma forminha pré-estabelecida. Isso que é a verdadeira inclusão. As pessoas serem aceitas da forma que elas são, de acordo com as suas dificuldades e as suas potencialidades. Sabe, quando a gente fala a respeito de direitos da pessoa autista, a gente ainda está brigando muito. A gente ainda está lutando por direitos. E todas as minorias, mesmo que não fossem tão minorias assim, tiveram que lutar para conquistar o seu espaço. O que a gente tem de legislação brasileira sobre pessoas com deficiência é comparado às melhores legislações do mundo. Mas a gente ter uma lei que garanta a igualdade, a equidade, o respeito, não significa que a nossa sociedade agora pensa assim. E por isso que nós, como sociedade, precisamos falar cada vez mais. E a próxima fase que a gente entra é parar de falar e fazer, né? Porque falar, a gente já está ficando bom em falar. E aí chegou a hora da gente começar a fazer um pouquinho e deixar de falar, porque isso vai entrar no nosso dia a dia. Eu gosto de perguntar para você, e eu pergunto para muita gente, vou perguntar para vocês em casa também. Você lembra quando começou a ser obrigatório o cinto de segurança? Nossa. Foi após acidentes, não foi? Então, ou algo nesse... Eu lembro vagamente de alguma situação, algo que aconteceu, assim... Na realidade, o cinto de segurança era obrigatório há muito mais tempo. Mas a gente só lembra quando a gente começou a tomar multa. Começou a doer no bolso, e aí a gente começou a usar o cinto de segurança porque a gente não queria pagar multa. Hoje em dia, você está manobrando o carro dentro do estacionamento do seu prédio, você coloca o cinto, ficou automático já. Por quê? Porque a gente passou por essa fase. Quando a gente vê qualquer desrespeito, não somente a pessoas autistas, a qualquer pessoa, animal, enfim, a gente precisa denunciar. Para que as pessoas parem de fazer o que é errado, nem que seja porque estão pagando multa, porque estão tendo que ir na delegacia se explicar, porque estão tendo que dar satisfação no Ministério Público, porque estão tendo que pagar indenizações, até que um dia eles façam o certo, porque é certo e ponto final. Mas a gente ainda está nesse momento de transição. E todos nós fazemos parte dessa mudança. Não dá para a gente ficar de fora. Porque se a gente se cala, a gente está sendo conivente. E bota conivente nisso. Exatamente. Meu Deus do céu. E, assim, nossa, suas palavras, suas colocações traz uma reflexão, assim, pelo menos para mim, espero que para você que esteja nos acompanhando também. E eu gostaria de entender isso aqui, em específico, porque eu pedi para que os nossos convidados, de uma forma geral, trouxessem algo que fizesse sentido para eles, que os representasse e tudo mais. Então, conta pra gente o que você trouxe, que tem a ver com a sua trajetória. Então, quando a gente conversou, a primeira coisa que eu pensei foi nisso.
Aí, ontem eu estava conversando com meu marido e eu falei para ele, olha, eu preciso levar um objeto que tem a ver com a nossa trajetória. Qual a primeira coisa que vem na sua mente? E ele falou exatamente disso. E aí, de manhã, quando eu estava levando o Gabriel para a escola, eu falei, Gabs, se a gente precisasse pegar um objeto para contar a nossa história, que representasse. E ele falou exatamente a mesma coisa. Então, de fato, isso representa a nossa família. Isso aqui eu chamo do jogo das 6 bolas. Eu brincava muito, muito com isso, com o Gabriel no dia a dia em casa. Foi uma brincadeira que eu inventei, eu não encontrei em lugar nenhum. São bolas, que pode ser, na verdade, a gente usava bola, mas pode ser qualquer objeto que você tenha na sua casa que não seja transparente, que feche. Aqui eu trabalhava a percepção do Gabriel para muitas coisas. Então, um dia tinha aqui temperaturas diferentes, então eu colocava uma coisa bem quente, uma coisa gelada, uma coisa morna, uma coisa de temperatura ambiente, para que ele tocasse em temperaturas diferentes. Às vezes eu colocava texturas diferentes, um algodão, uma lixa de unha, um arroz, uma terra, pedrinha, sementinhas. Às vezes eu colocava sabores diferentes, uma coisa doce, uma coisa azeda, uma coisa amarga. Às vezes eu usava densidade diferente, como um negócio duro, uma coisa macia, uma geleca. As pessoas com autismo muitas vezes têm medo daquilo que elas não conhecem. Então a gente trabalhava muito essas possibilidades para que ele aceitasse experimentar texturas diferentes, sabores diferentes. E ele amava. Se você perguntar para o Gabriel qual a brincadeira que você mais gostava quando você estava no quartinho com a sua mãe, ele vai falar que é o jogo das 6 bolas. E de acordo com ele, a explicação era que todo dia, quando eu entrava com a bandeja e as bolas no quartinho, era como se tivesse 6 presentes para ele ali. E a gente trabalhava essas percepções. Depois de muito tempo eu descobri que o que eu estava fazendo com ele era uma coisa que os terapeutas ocupacionais fazem, a dessensibilização, o experimentar texturas e tatos e olfatos e barulhos diferentes e sabores diferentes. Mas naquela época, na verdade, eu não tinha esse conhecimento todo, não. Eu só tinha percebido que ele era muito restrito nas coisas que ele aceitava. Eu achava que ele deveria experimentar outras coisas. Então, a gente brincava. E aí eu chegava, Gabriel, você não sabe o que a mamãe trouxe para você? O que a gente tem aqui? É um presente. Vamos adivinhar? E abria para ele. Às vezes, ele achava muito legal. Às vezes ele não queria. Então, por exemplo, geleca, massinha, era uma coisa que ele odiava, ele não encostava. E aí eu brincava, eu colocava o dedo, ai, que gostoso. E eu esticava, e ele distante de mim, mas a gente insistindo até que ele encostou um pouquinho para que o cérebro dele entendesse que nem tudo é tão bacana. Mas que eu posso experimentar, porque eu posso me surpreender com algumas coisas. Então, assim, esse jogo das 6 bolas, quem acompanha o Autismo Legal, as palestras, porque ele fala na palestra que ele faz, ele fala sobre esse jogo das 6 bolas, tem vídeo dele brincando com o jogo das 6 bolas. Então, quem acompanha a gente conhece, mas esse é um objeto, na verdade, é um jogo, né? Que nos representa muito. Isso fez parte da nossa história ao longo de anos e foi muito legal. Toda vez que eu olho, a gente já se desfez de muito brinquedo, né, da época do Gabriel pequeno, mas essas 6 bolas aqui vai ficar para nossa história, a gente tem guardadinho. Gente, que incrível! Acho que não tinha nada do que eu tinha imaginado, assim. Pode falar aí pros seus patrocinadores se eles quiserem inventar alguma coisa semelhante aí, a ó, isso. Gente. Eles podem trocar ideia comigo, patentear tá bom? esse jogo das 6 bolas aí. Nossa, e acima disso tudo, enquanto você falou, e aí eu fiquei imaginando, né, ele em contato com isso tudo, como deve ter sido tão legal e desafiador também. Mas, assim, me fez pensar que nada nem ninguém para uma mãe que tem esse papel de potencializar o filho, de fazer com que ele cresça. Você criou um jogo para o seu filho, você ressignificou objetos, você trouxe para dentro da sua casa algo que você nem imaginava que era terapêutico, que muitos outros estudam e dão como base, e você
trouxe pro dia a dia. Olha, eu fiquei assim, A gente via, cada vez que eu falo do impressionada. jogo das 6 bolas, o Gabriel fala muito na palestra dele desse jogo, de tanto que ele ama, mas cada vez que a gente fala sobre isso, eu viajo no tempo, porque nós vivemos muito tempo brincando com essas 6 bolas. É óbvio que não é fácil, Aline. Sim. É óbvio que eu precisei abrir mão de muita coisa. Com certeza. Muita coisa. A minha casa era uma bagunça nessa época. A gente comia o que tinha para comer. Muita coisa a gente precisou abrir mão, né? Sim. Quantas vezes eu já me peguei pedindo desculpa pro Caio, irmão mais velho dele, de quantas vezes eu já deixei o Caio em casa porque eu tinha que sair para fazer terapia pro Gabriel, mas naquele momento aquilo era o mais importante pra gente. E a gente precisava fazer o nosso melhor. Não é fácil, mas é possível. É possível. Não é só terapeuta que sabe estimular a criança, não é só professor que sabe ensinar a criança. A gente sabe, a gente pode, muitas vezes, nós pais renegamos o nosso potencial. O problema é de quando eu renego meu potencial, eu estou subdesenvolvendo meu filho. Eu estou limitando o desenvolvimento dele. Você pode ter pouco tempo, não tem problema. O pouco tempo que você tem, ajuda. Ajuda no desenvolvimento. Reveza com o povo em casa. Cada hora um faz um negócio qualquer para comer. E tá tudo certo. Mas estimula a criança. Eles precisam disso. Olha, eu, assim, sou só gratidão pela sua participação conosco nesse episódio, que foi tão especial, esclarecedor, de tantas vivências, história, verdade sendo dita, desinformação sendo colocada de lado, e trago, assim, uma clareza acerca de muitas coisas e reflexão também. Então, eu agradeço, em nome de toda a equipe da Toy Mania, por ter aceitado esse convite de estar conosco. Eu agradeço em nome dos nossos patrocinadores também tão maravilhosos, do Brinquedo Bandeirante, que, assim, sem palavras, foi muito incrível estar com você aqui nesse episódio. E eu gostaria que, para finalizar, você possa falar tanto onde as pessoas podem encontrar mais sobre autismo legal, onde elas podem ter acesso a mais informação, e, além disso, que você deixe um recado especial para todos que estão nos assistindo. Bom, primeiro de tudo, obrigada novamente pela oportunidade da gente estar aqui falando a respeito do autismo, né? Passando um pouco mais a barreira da nossa comunidade e trazendo informações sobre o autismo para quem, de repente, nunca parou para pensar sobre isso, né? Então, isso é muito, muito importante para nós, e informação faz diferença em todos os lugares. Quem quiser encontrar o Autismo Legal, você pode encontrar em todas as redes, né? A gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a nossa grande família está no Instagram. Mas eu queria, então, aproveitar junto com você para a gente dar um presente pro povo. Podemos? Claro! Todo mundo que quiser saber mais a respeito dos direitos, você pode ir no nosso site, ou mesmo aqui embaixo, né? No link da descrição, vai ter o link do e-book para vocês baixarem. O e-book é de graça, ninguém está vendendo absolutamente nada. Todos os direitos, com passo a passo, para que você possa conhecer os direitos e exercer os direitos, porque direito é qualidade de vida. Então, obrigada, vamos compartilhar isso com todo mundo. Pode fazer o que vocês quiserem com o e-book, pode virar post, pode virar vídeo, só não pode vender, que a gente está dando de graça. Sim. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem com isso. Compartilhem a informação, sabe? E para terminar, eu acho que o mais importante é um recado de mãe para mãe, tá bom? Você que é mãe, que está aí me assistindo, seu filho é diferente das outras crianças, a culpa não é sua. Você nunca percebeu que seu filho era diferente dos outros? Não se culpe, eu também não percebia que o Gabriel era diferente das outras crianças. Mas você descobriu por que ele é diferente? Pode chorar, mas depois arregaça a manga e vamos lutar. A gente precisa trabalhar pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Faz parte da nossa responsabilidade como pais, faz parte da nossa responsabilidade como sociedade. Você não tem um filho autista, você não tem um filho com nenhum transtorno de desenvolvimento, então ajuda aqueles que não têm. Dá uma força para aquela mãe que às vezes só está querendo um tempinho para ir no banheiro com a porta fechada, que só está querendo tomar banho e lavar a cabeça, sem precisar sair correndo para pegar uma criança que está tentando fugir e tudo mais. Você pode ser essa força, esse abraço para uma mãe que precisa. Porque eles podem tantas coisas, é que às vezes a gente acha que eles não são capazes. Na verdade,
O capacitismo, muitas vezes, está na nossa cabeça. Achando que porque eles são autistas, eles são coitadinhos. É óbvio, muitos têm limitações e têm dificuldades. Mas, não esquece, todos nós temos potencialidades e a gente precisa investir na potencialidade de cada um deles. Obrigada. Gente, que maravilhoso! E olha, dessa forma, né, após essa fala tão, acho que necessária, eu me despeço de vocês, toymaníacos. Sim, tem sido incrível todos os episódios, todas as partilhas que a gente tem feito, todos que a gente tem trago para vocês. Então, compartilhe ao máximo esse episódio, que, acima de tudo, é informação, sabe? Informação compartilhada é crescimento, é desenvolvimento, é romper barreiras. Então, muito obrigada. Também o nosso patrocinador tem acreditado no projeto, está conosco nessa Brinquedo Bandeirante. Inclusive, vai ficar um vídeo especial para você aí sobre Bandeirante. E a gente se vê numa próxima novamente. Muito obrigada. E, ó, beijinho e tchau, tchau para todos vocês. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania.